Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse meio espiritual é que uma grande maioria das pessoas desiste. E eu me pergunto como pode alguém desistir de si mesmo? Como pode, numa certa altura da vida, quando a pessoa realmente descobre a quem ela tem que procurar, o que ela tem que fazer, ela desiste? Eu ouço as mais diversas justificativas, é muito difícil, mas na verdade o que eu vejo, continuo vendo, é uma grande incompreensão. Nós estamos, como já disse tantas vezes, nós estamos tão doutrinados, condicionados a ver as coisas de uma determinada forma, que uma grande maioria não consegue desapegar, não consegue mesmo. Eu tenho falado de tantas coisas, como a própria visão romântica da vida, né? De que nós só seremos felizes quando encontrarmos um par. E muitas pessoas passam a vida inteira, continuam infelizes, mesmo depois de tendo descoberto a grande verdade de que nós temos que primeiro nos completar, e então tudo o que vem é acréscimo. Primeiro nós temos que nos descobrir, primeiro nos encontrarmos individualmente, nos preenchermos, aprendermos a nos preencher. E muitas pessoas, mesmo tendo contato com uma verdade fantástica dessas, continuam apegadas como se dissessem: não, tudo bem, isso é verdade, mas eu quero continuar com o meu apego, eu quero continuar sendo infeliz. Uma grande maioria é mais ou menos, mal comparando, mas nós somos mais ou menos assim, como se nós entrássemos num trem com um objetivo e fôssemos parando a cada estação para apreciar a paisagem local daquele ambiente onde nós estamos. E quando voltássemos ao trem, ficássemos indignados, tristes, revoltados pelo fato de ainda não termos alcançado o nosso objetivo. A maior bênção, digamos assim, que pode acontecer para um ser humano é encontrar a si mesmo. Eu lembro que quando eu buscava, eu não sabia nem exatamente o que eu estava buscando, mas eu fui de religião em religião e me aprofundei. Sempre fui uma pessoa muito intensa, então aonde eu achava que era o caminho, eu me aprofundava, né, e intensificava a minha busca naquilo até descobrir que não era aquilo, então eu partia para a próxima. Mas a experiência sempre fica, né? Embora eu não seja mais de carregar a experiência comigo, eu aprendi a lição, mas a experiência está sempre ali, à minha disposição para quando eu precisar dela. E naquela época não se ouvia falar de autoconhecimento. Até hoje, inclusive, a meditação também é vista de uma forma totalmente distorcida, né? A maioria das pessoas vê a meditação como uma coisa esdrúxula, como uma coisa ao alcance de poucas pessoas, como uma curiosidade apenas, né? Como mais um menu, como mais uma opção no menu, né, no cardápio da vida. Ou eu posso escolher não meditar durante a vida, ou eu posso escolher, sei lá, os prazeres da vida, ou eu posso escolher a meditação, ou eu posso escolher a religião, ou eu posso escolher... Não é assim. A meditação é o fundamento de tudo. Enquanto não tivermos essa consciência, o mundo vai ser essa confusão que é. Porque a meditação é a chave que leva à porta do autoconhecimento. Mas quando eu fazia a minha busca, dos anos 90 para cá, esse tipo de informação não chegava ao meu conhecimento. Eu lembro que logo no início dos anos 90, aí pelos meus 20 anos, eu tentei ler Krishnamurti e achei muito complicado, porque, puxa, com 20 anos e dentro da minha família, da minha educação, da minha criação, eu nunca tive referência suficiente para me dar base para entender Krishnamurti.
Eu só vim começar a entender Krishnamurti depois que eu despertei, muitos anos depois, mais de 20 anos depois. Então, tudo começou a fazer sentido, mas primeiro teve que fazer sentido dentro de mim. Primeiro eu tive que me conhecer. Mas, na medida em que eu despertei, voltar atrás era impossível para mim. Eu vejo que acontece uma coisa muito interessante quando eu posto, eu faço meus posts, né, no Facebook, na minha página do Facebook, e compartilho ele com diversos grupos, né? Eu vejo reações muito interessantes quando eu compartilho posts óbvios dos grandes mestres, Buda, Jesus, Confúcio, enfim. Uma grande parte de pessoas colocam o emoji aquele de chorinho, né? Chorando. E isso sempre me chamou a atenção porque eu penso assim, puxa, quando a gente descobre uma verdade, eu vou citar um exemplo. O que é uma desilusão? A desilusão significa que você saiu da ilusão. Sair da ilusão é motivo de grande alegria, felicidade. E eu vejo que as pessoas colocam então esse emojizinho ali da carinha chorando, né? Quando deveriam colocar uma emoção de felicidade, de contentamento por haver descoberto a verdade que as fez sair da ilusão. Então, quando você encontra uma verdade, por favor, pule, vibre, fique feliz por haver finalmente encontrado a verdade, que não era aquilo que você imaginava, como no caso dos romances, geralmente posts que falam que é mais importante encontrar a si mesmo ou apreciar a solidão, geram esse tipo de reação, né? Como se a solidão fosse uma coisa monstruosa, e a solidão não é uma coisa monstruosa, a solidão é uma coisa fantástica. A pessoa que consegue ser feliz consigo mesma, consegue ser feliz com qualquer outra pessoa. E eu fico assombrado realmente de ver como as pessoas desistem de si mesmas, como se tudo fosse insuficiente. Mas na verdade a insuficiência está dentro delas mesmas porque elas teimam. Elas olham para dentro, elas veem, sim, realmente é esse o caminho, e logo em seguida elas olham para fora e dizem, tá, como se fosse um problema realmente de falta de atenção, distração mesmo. E, como eu disse tantas vezes, o mundo oferece tantas distrações de si mesmo, tantas tentações. Eu já expliquei que o significado de tentação, né? Tentação significa aquilo que tenta você de sair de si mesmo, só isso, não tem nenhum significado sexual, erótico, nada disso, nenhum peso moral nesse ensinamento, né? Quando Jesus dizia, né, afaste-se das tentações, e enfim, era isso que ele queria dizer, as tentações de sair de si mesmo. Mas olha, uma grande maioria, e também acontece isso, né, uma grande maioria se afasta de si mesmo depois de ter se encontrado, mesmo um pouquinho que seja, porque existe tanta má informação também, desinformação sobre o que é espiritualidade, né? Como eu disse, as pessoas acham que espiritualidade é mais uma opção religiosa. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu sou espiritualista. E não, gente, não, espiritualidade não é uma opção. Espiritualidade é o seu verdadeiro mundo. Quando você encontra o seu espírito, vamos dizer assim, você encontrou o seu verdadeiro ser, a sua essência, entende? Então não tem nada a ver com mais uma opção. É por isso que as pessoas... então eu fui espiritualista por um tempo e não era esse o meu caminho. Isso simplesmente é impossível, não existe. Eu já falei tantas vezes, espiritualidade não é uma crença, espiritualidade não é uma ideologia, espiritualidade é o seu estado natural de ser, é apenas uma palavra. Consegue entender isso? Espiritualidade é apenas uma palavra
que mostra o caminho para o seu encontro consigo mesmo. Você é espírito acima e antes de ser uma pessoa de carne e osso. Então, quando você busca a espiritualidade e encontra a espiritualidade, significa que encontrou o seu verdadeiro eu. Enquanto você não encontra o seu verdadeiro eu, você não é espiritual. Enquanto você não transcende, já falei tantas vezes, espiritualidade é transcendência. Enquanto você não transcende, não deveria nem usar o termo espiritual ou espiritualista. Espiritualista eu não gosto por causa dos ismos, já falei tantas vezes, né? Porque espiritualismo é uma ideologia, é uma crença. E espiritualidade não é uma crença, não é uma ideologia. Espiritualidade é você que é espírito. Quando você encontra a si mesmo, você é espiritual. Pare de descer nas estações. A sua meta de vida mais alta, mais importante, é encontrar a si mesmo e ser fiel a si mesmo, que é o verdadeiro significado da palavra fé. Fidelidade. Encontre a si mesmo, como ensinou Jesus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Os gregos ensinavam, na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos atrás, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esse ensinamento de encontrar a si mesmo é o ensinamento mais antigo, mais profundo e mais importante que existe à sua disposição na humanidade. A partir do momento que você encontra a si mesmo, todo o resto te é acrescentado. Então, o que você está esperando? Pare de descer nas estações. A sua meta, o seu objetivo final é encontrar a si mesmo. Quanto antes você parar de descer nas estações, mais rápido você encontra a si mesmo. Depois que você desperta, não tem volta. Para você que está me assistindo, se você voltou atrás, significa que você não despertou. Você teve um relance de despertamento e resolveu voltar a dormir. E digo para vocês, conheço centenas de pessoas que voltaram a dormir. Não seja mais um. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.